Vamos abrir com um texto que é o texto-chave do Congresso, amém? Porque tudo, amadas, tudo diz respeito a uma coisa só: a ganhar almas para Jesus. O reino de Deus, ele não fala só de um templo feito, não é um templo, um espaço físico, um templo feito por mãos humanas. O reino de Deus consiste em ganhar almas, em ganhar o máximo de almas possíveis. Só que Satanás quer de qualquer jeito, de toda forma, te paralisar por conta das suas emoções, por conta do dia a dia, te distrair, te colocar um nível de distração tão grande que você já não tem a mesma paixão que muitas vezes você já teve no começo do teu caminhar. E Deus quer renovar essa paixão. Ele quer te revigorar, um novo vigor na sua vida. Quem precisa desse novo vigor? Eu. Nós recebemos pela fé, Pai. Nós recebemos. O texto diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, diga, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, em todas as áreas, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem. Diga, eu vou transbordar em toda boa obra. Amém? Transborde. Transborde. Sabemos que é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas a palavra de Deus também diz que também é pelas obras, porque pelas nossas obras o mundo vai ver Cristo em nós. E a minha pergunta é: será que nós, como cristãs e cristãos, temos dado um bom exemplo à igreja do Senhor na terra? Será que, se formos colocados em balança, será que nós estaremos sendo achados em falta ou não? Olha, eu não sei dizer o certo, mas eu sei dizer que muitos têm sido os escândalos. E nós precisamos, a começar em mim, a começar em você, entender a importância de fazermos a diferença de fato lá fora, no meio dos seus, no meio da tua família, das pessoas que você convive, das pessoas que você não conhece. Amém? Então somos corpo, alma e espírito. A alma, ela é a fonte dos pensamentos, ela é mente, pensamentos, vontades e emoções. Então a alma é aquela, alma e mente, elas estão conectadas, elas são uma coisa só. Por isso que a guerra é a mente. Toda guerra que você entra começa aqui, ó, na mente. E se nós não tivermos três coisas importantes, se nós não tivermos consciência, andar com consciência e andar atentas dia após dia. Muitas vezes nós não discernimos, é ou não é? Na correria do dia a dia nós não discernimos os pensamentos, aquilo que vem. E muitas vezes o diabo vem na primeira pessoa e fala: eu sou uma droga, eu não consigo, eu já estou cansada, e vem aquela murmuração. E muitas vezes vem na primeira pessoa, o diabo fala na primeira pessoa para você acreditar que é você. Eu estou cansada, eu já não vou mais acreditar em nada. Enfim, são muitas as frases que ele lança. Todo pensamento precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Então você vai receber aí um filtro espiritual na sua mente, para que você consiga discernir se esse pensamento vem de você, se vem do diabo, ou se vem de Deus. Os pensamentos que vêm de você dizem respeito à alma, mas a tua alma precisa ser subjugada. Você tem que sujeitar a tua alma, os teus sentimentos, à vontade soberana do Espírito Santo. Porque a fé não tem nada a ver com sentimentos. A fé é ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque
porque tudo começa na mente. Eu tenho a mente de Cristo, para que quando chegar no meu coração, que são as emoções, eu saiba discernir. Se você interrompe, se você identifica, se você interrompe, administra e manda embora, você não fica preso, aprisionada. Se você não der ali espaço para alimentar as suas emoções que te enganam, você vai viver verdadeiramente a liberdade que está em Cristo. Mas muitas de nós somos pegas nas nossas emoções, sim ou não? Quando nós nos distraímos. Amém? Quando nós nos distraímos. Essa coisa da alma e do espírito. Quem aqui já saiu do espírito alguma vez? Estamos todas aprendendo, né? Mas, pastora, como é que eu faço? Eu estou sentindo raiva. O problema não é você sentir raiva, meu irmão. O problema é o que você vai fazer com ela. Quem já sentiu inveja? Levanta a mão. Quem já sentiu inveja? Você não é a inveja. Então você vai falar, essa inveja não me pertence. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai decidir. Eu repreendo essa inveja, eu fico feliz por essa pessoa ter conquistado isso. Declara, fala, desmascara o inimigo. Você está com raiva, vontade de bater em um. Aí você vai lá e devolve o mal como bem, porque esse é o evangelho de poder. É assim, esse é o evangelho de poder. Essa é a forma, uma das formas de estar cheios do Espírito Santo. Aquela pessoa fez o mal para você, e você vai lá e serve aquela pessoa. Se tiver fome, dá de comer. Amor prático. O amor não pode ser apenas o sentimento. De novo, amor tem que ser ação. Amor tem que ser atitude. Amém? Atitude. Cadê a Lelê? Está aí? Letícia, cadê? Está ali. Vocês estão de máscara, está difícil de enxergar a galera. Pastoras amadas, estou tão feliz de vê-las aqui. Tão gostoso estar juntas. A gente foi para o Nordeste, eu, Rina. Aí a gente foi dar um rolê nas dunas, Genipapu, né? Aí a pastora Letícia, o pastor Santos, a gente vai levar vocês para andar de buggy. E tinha um irmão que cuidava, acho que era o dono desses bugs que levavam para o passeio. E aí esse rapaz que era o cristão estava em outro carro. E um outro rapaz que não era cristão estava dirigindo o carro, porque tinha que ser eles para dirigir. Estava eu, papai, eu, Rina, Rininha e Raquel. Meninas, vocês não sabem. Vocês sabem o que o russo é brabo. O Renan já amansou muito ele, já, demais. Mas, gente, vocês não têm noção. A gente está lá dando rolê e tal, aí a gente parou para comer. Aí, depois que saímos, né, do almoço, o pai falou, Rininha, vai na frente que o pai vai atrás. Atrás assim, segurando, sabe o bug tem aquele ferro aqui? Segurando no bug. E eu estava sentada, mas ele estava em cima. O rapaz foi fazer umas manobras radicais com o bug. Meu, vocês não acreditam, cara. O bug lá, doidão. Aí ele foi subir, a ideia era subir com o bug e descer, fazer uma manobra lá que ele queria. Só que, amadas, a hora que o bug foi subir, tinha um buraco, sei lá eu que era. O pai veio, mas deu-lhe com o nariz no ferro. Pum! O sangue só escorria assim, ó, do nariz do pai. Aí eu, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Ah, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Toma, ai meu Deus, agora ele vai matar esse cara. Ele vai matar esse cara. Aí ele fechou os olhos e ele falou, Denise, ora por mim. Porque eu sei como que é, né? Ele falou, me ajuda, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Denise, eu não posso entrar na carne. Denise, eu não posso entrar na carne. Eu estou falando de Jesus. Isso que ele estava falando de Jesus desde a saída do hotel. Aí o diabo já veio
já veio logo a prova. Ele com o nariz sangrando. Aí eu falei, meu Deus, que punk, né? Pô, você não viu, meu? Olha lá, né? Você não já conhece aqui? Não, ele ficou quietinho. Aí ele foi se acalmando, né, Lele? A gente colocou gelinho lá no nariz dele. Nariz inchado, sangrando. E aí ele voltou e continuou falando. Então, muitas vezes, a gente precisa identificar as ciladas que o inimigo nos arma para envergonhar o nome de Jesus nas nossas vidas. E quantas vezes nós estamos tão distraídos com o telefone, com tantos afazeres, e não conseguimos identificar o trabalhar do inimigo que começa na mente, que vai para as emoções, mas para estarmos cheias, para recebermos esse enchimento e para andarmos em espírito, primeiro ponto é nós aprendermos a identificar as ciladas, as armadilhas que Satanás nos coloca. Amém? Eu li uma frase que eu achei muito legal, eu anotei aqui. Se perdermos o equilíbrio em nossas vidas, o importante é não perder o controle. Diga, eu tenho o autocontrole. Levanta as suas mãos aos céus e declara essa palavra no mundo espiritual. Eu tenho o autocontrole. Quem está no controle da minha vida é o Espírito Santo de Deus. Jesus diz, eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito de conselho, de sabedoria. Os 7 Espíritos que estão no Espírito Santo, Ele está dentro de você. Peça ajuda para Ele, porque há uma guerra ferrenha entre corpo, alma e espírito, para que não façamos a vontade de Deus. É necessário morrer, meninas. É necessário morte. Morte da tua vontade, morte das tuas emoções, morte do que achamos, do que nós pensamos, do que sentimos. Precisa haver morte da carne, para que o Espírito viva e para que o Espírito Santo transborde de cada uma de nós. Amém? O Espírito, as emoções, eu entendo que as emoções, ela é o primeiro inimigo do cristão. Nós temos como inimigo o diabo, o eu, né? Mas a maior guerra é a guerra com o eu. Porque a gente muitas vezes não se atenta à mentira que muitas vezes vem. Você tem que ter domínio, controle das suas emoções. Eu vou repetir. Você tem que ter o domínio e o controle das suas emoções. Você não é o que sente. Por isso você não pode andar pela emoção, ou decidir pela emoção, ou crer pela emoção. Você tem que decidir com a mente de Cristo. Você tem que tomar atitudes que dizem respeito àquilo que está na palavra, que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. A palavra é viva, ela discerne, ela é poderosa para entrar na alma, no espírito, nas medulas, nas juntas, e discernir, e dar o discernimento para cada uma de nós. E eu te garanto que eu profetizo melhor. Eu profetizo que essa palavra já entrou dentro de você. E toda vez que o inimigo tentar te enganar, você vai discernir prontamente. Olha, você sabe que uma vez eu estava numa situação bem chata, assim, o inimigo usando uma pessoa para me humilhar mesmo. E na hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei tão triste assim. Aí o inimigo, eu já pensei, nossa, eu não sei fazer nada direito. Aí eu comecei, eu. Aí eu ouvi uma voz falando para mim, é verdade isso sobre você? Isso que foi dito é uma verdade sobre você? Você fez o teu melhor? Eu falei, Senhor, eu fiz o meu melhor. Isso é uma verdade sobre você? Não, não é uma verdade sobre mim. Então por que não bateu no escudo da fé e caiu por terra?
Então a armadura de Deus, ela é exatamente para isso, para guardar as nossas mentes, o capacete da salvação, a couraça da justiça para proteger as nossas emoções, o nosso coração, o escudo da fé para nos proteger das setas inflamadas de Satanás, mas nós não usamos, é uma coisa louca. Nós temos a espada, que é a palavra, que é a maior arma que você tem. Quando o diabo falar, você não consegue, você vai falar assim, eu consigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá forças para fazer o que é certo, é Ele que me dá forças para amar o meu inimigo, é Ele que me dá forças para dizer não à carnalidade, aos apetites da carne. Eu quero morrer para agradar ao meu Deus. Eu quero morrer, eu quero matar minha carne. Sabe? Aquele apetite carnal de comprar por impulso, de comprar por entretenimento, de não economizar, de dar pequenas brechas no dia a dia, de pagar alguém para tirar um documento. Quebrar a lei dos homens é quebrar a lei de Deus, porque o mundo espiritual é legalista. Vamos fechar as pequenas brechas. Vamos fechar as pequenas brechas, porque no tempo que nós vamos entrar, não vai dar para estar com um pouquinho de azeite. Você tem que estar cheia do azeite, como as virgens prudentes. Amém? Glória a Deus. Lá em Provérbios 3, 5, 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que significa entendimento? Entendimento significa capacidade para entender. E a palavra de Deus diz, não te estribes no teu próprio entendimento. E quantas vezes nós ficamos sofrendo, dando voltas e voltas e voltas de angústia, de amargura, de tristeza, porque ficamos tentando entender o motivo daquilo que está acontecendo com a gente. Fica querendo tentar entender, compreender o porquê das coisas. E nós não sabemos. E muitas vezes nós não chegamos a nenhum lugar. Aí vem a frustração. A frustração traz murmuração. E a murmuração traz amargura. Depois vem a crítica. E aí sabe o que acontece? Vem a ação de Leviatã. Para roubar. Para roubar tudo aquilo que é de Deus. Para cegar. Para roubar a alegria, o amor. Por isso nós precisamos ter esse entendimento, que nós não precisamos entender. Nós precisamos apenas entregar, confie. Porque quando nós o reconhecemos, reconhecer em todos os caminhos eu estou passando por essa luta, mas Deus está no controle. Ele vai agir. Você dá um comando para a alma. Mas pastora, a gente tem que falar com a alma? Sim. Todos os dias, todos os momentos possíveis. O rei Davi falou com a alma. Ele deu uma ordem, se aquieta aqui, aquieta minha alma. Espere em Deus, confia nele. Amém? Então a gente tem que dar comandos para a alma. E comandos para o corpo também. A palavra de Deus, ela é a arma mais importante para que possamos discernir pensamentos e emoções. Se nós não conhecermos a palavra, nós não teremos a arma principal para lutarmos. Sim ou não? Porque quando você está diante de uma guerra na sua mente, você vai ter a mente de Cristo quando você disser, esse pensamento é mentiroso, porque Deus não fala isso de mim. E nem do próximo. Gálatas 5. Vamos ler, essa palavra tem tudo a ver com Gálatas 5. A partir do 16. Amém? Quero dizer a vocês o seguinte. Pode acompanhar aqui. Vivam pelo Espírito. Eu vou ler aqui, tá? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiadas pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Porque tudo aquilo que você vai fazer, toda decisão que você vai tomar, vai ser por amor a Deus. Não porque você é obrigada, porque você escolheu morrer para a sua carne. Você escolheu agradar totalmente o teu Pai. E aí você nem precisa clamar para que Deus venha fazer milagres e operar maravilhas. Deus já vai te entregar tudo aquilo que Ele tem para você. Porque não vai ter nada retido, não vai haver barreiras para o agir de Deus. Vamos lá de novo? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e olha o último, domínio. Qual é a última? Domínio próprio. E qual é o primeiro fruto? Amor. Olha só, começamos com amor e terminamos com o domínio próprio. Fecha esse ciclo. Se nós amamos como Deus quer que nós amemos uns aos outros e a nós mesmos, se você não se amar, o teu relacionamento com Deus está comprometido, e principalmente com o próximo. Amém? A palavra de Deus diz que a gente tem que lançar fora. E o que quer dizer lançar fora? Decisões que só eu e você podemos tomar. Não adianta pedir para Deus, tira essa raiva de mim. Ele não vai tirar porque não foi Ele que deu. Você tem que se livrar da raiva. Você tem que se livrar da inveja. Sim ou não? Você tem que dar esse comando. A palavra de Deus diz, aí essa palavra da amargura, lance fora toda a raiz de amargura, que brotando vos perturbe, traz perturbação, e assim contamina a muitos, fazendo você sair dessa graça de Deus. Quando nós não nos livramos da raiz de amargura, nós contaminamos as pessoas que estão perto da gente. É inevitável. Porque a semente, o fruto da maledicência, da fofoca, da crítica, na maioria das vezes, está ligada à amargura que não foi tirada fora. Deus, vou repetir, não vai tirar aquilo que você e eu temos que lançar fora. Amém? Tem uma outra palavra que diz também, desprendei dos laços, tá? Acho que em 2 Timóteo, desprendei dos laços que Satanás tem vos prendido. Tipo, se desprende desse laço. Desprendei-vos dos laços do diabo, cuja vontade dele está presa. Ou seja, Deus manda que você se desprenda. Como? Identificando os pensamentos, os sentimentos e as decisões. Identificando os pensamentos, os sentimentos e as suas ações. Esse é o caminho. Quando eu devo fazer isso? Desde a hora que você abrir o olho de manhã, até a hora que você fechar os seus olhos para dormir. Dá uma salva de palmas a Jesus. Com a palavra nós desbaratamos e nos desprendemos das mentiras que ele lança contra nós. Mas olha só, Hebreus 4:12. Eu lembrei. E a palavra é espada. Então você rebate toda mentira que vem para te prender espiritualmente, que vem para te escravizar emocionalmente.
Você usa a palavra. Mas quando essa palavra, quando o inimigo usa a pessoa que está lá de fora para te atingir, e creia, muitas vezes o diabo usa as pessoas que estão mais perto de você, a ponto de você acreditar naquela mentira. O inimigo usa as pessoas que estão perto de você. E quando eu estava contando aquela história do que eu ouvi, o Espírito Santo falou, usa teu escudo. Eu ouvi uma coisa que veio de uma pessoa muito próxima, e aquilo encheu meu coração de tristeza, de muitos sentimentos ruins. E aí eu falei para a pessoa, fiquei pensando, analisando, porque se aquela pessoa realmente estivesse falando algo que era verdade, eu tenho que ter humildade, você tem que ter humildade para falar, opa, ele está certo, poxa, está certo, me perdoa, isso é maturidade. Mas, se aquilo que você ouviu não testifica no teu espírito, que vem para trazer julgo, culpa, para te entristecer, te deixar magoada, amargurada, se isso vier para trazer esses sentimentos, você tem que declarar, bateu no escudo da fé e caiu por terra. Eu fiz isso, parecia uma doida. Eu falei, olha, não leva mal, mas bateu no escudo da fé, caiu por terra. E realmente caiu por terra. Então vamos aprender a usar essas armas. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, diga apta, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vocês estão entendendo? Se nós não tivermos a palavra na nossa mente, no nosso coração, nós não vamos conseguir discernir, identificar, administrar. O que significa administrar? Pensar a respeito, se aquilo realmente vem de Deus, e interromper, e deixar que aquilo bata no escudo da fé, ou, se necessário, pedir perdão por um erro, ou reconhecer algo que deveria ter sido feito e não foi feito. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. A palavra de Deus declarada em voz audível, ela é semente no mundo espiritual. Ela exerce poder momentâneo, na hora. Quando você estiver diante de uma guerra na tua mente, tentando te paralisar, e às vezes você está há muito tempo, você precisa dar um comando para a tua alma, um comando para o teu pensamento. Eu repreendo agora esse pensamento que está dizendo isso, isso e isso. Eu repreendo agora esse sentimento, essa obsessão por essa pessoa, e Deus está dizendo que Ele está falando com uma pessoa aqui. Tem pessoas que são obcecadas, existe uma idolatria em relação a uma pessoa, mas você tem que dar um comando para a tua alma. Essa pessoa não vai ser mais importante do que Deus, essa pessoa não vai tomar o primeiro lugar de Deus na minha vida. Amém? Deus tem que estar todos os dias no primeiro lugar. Eu quero ler Filipenses 4:8. Põe aqui para mim. Filipenses 4:8. Mas, olha, amadas, esse culto, ele começa com meio que um domingo dominical, sabe? A gente precisa entender a palavra, como Deus fala, como Deus age e pensa, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? E aqui a gente tem mais um texto que nos ensina a respeito dos nossos pensamentos. O que eu devo pensar então, pastora? Olha aqui um filtro. Você que tem que discernir. Quanto ao mais, irmãs, tudo que é verdadeiro, eu pensei, é verdadeiro? Não, não é verdade, é mentira. Então sai agora em nome de Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe o teu pensamento, nisso pensai.
Amém? Esse é o filtro que nós temos para que possamos fazer e viver a vontade de Deus. Provérbios 23, 7 diz: assim como a sua alma pensa, repete comigo, assim como minha alma pensa, assim eu sou. A alma pensa, gente. A alma e mente e pensamento estão ligados totalmente. E a guerra começa na mente, passa pela emoção e finaliza na carne. Então a carne é a resposta. Nessa balança de 2 lugares, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo e pensando é o que vai determinar se eu vou colocar o peso do lado da carne ou se vamos colocar virtudes no peso do lado do espírito. Vocês me entendem? Estou conseguindo ser clara? Então nós decidimos na emoção, porque começa na mente, passa na alma e vira ação através da nossa carne, do nosso corpo. Então, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem um derramar nesses dias do Espírito. Deus quer operar milagres, nós temos ouvido muito isso. A manifestação do Espírito sobre as nossas vidas, de pessoas sendo curadas. O pecado está crescendo no mundo. Muitos entrarão em apostasia. A palavra de Deus diz, porque o amor vai se esfriar. Tudo começa com amor e termina com autocontrole e domínio próprio. E nós precisamos vigiar, porque Deus quer nos usar para a manifestação dos dons, do poder, cura, restauração, libertação de vidas. Deus tem mais, diga, Deus tem mais para mim. Deus tem mais. Para a gente andar no Espírito, mais um ponto. Nós precisamos de algumas coisas muito importantes. Humildade, temor, obediência, dependência de Deus, confiança e total entrega. Eu diria que é tipo uma regra de 3. O processo. Concentrada, anda concentrada. Deus tem me falado muito isso. Anda concentrada, dia após dia. Anda concentrada naquilo que você está pensando, sentindo e fazendo. Anda concentrada. Não seja roubada. Anda concentrada. São os 3 Cs. Concentrada, consciente e convicta da palavra de Deus. Daquilo que é a verdade absoluta sobre a sua vida. Esse é o caminho. Vocês estão entendendo? E junto a isso, o que seria essa concentração, né? A concentração é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, pastora, mas eu tenho orado. Eu tenho orado, mas está sendo difícil. Sabe por quê? Porque não adianta só orar. Vigiar e orar tem que andar juntinho, de mãos dadas. Por quê? Se você está vigiando, se você está concentrada, você vai identificar o que está acontecendo para poder orar. E voltando, que eu quero que vocês aprendam isso. Você que tem que se livrar. Você que tem que dizer não para as suas emoções. Quando elas não estão alinhadas à vontade de Deus. Deus não vai tirar coisas da sua vida se você não estiver disposta a entregar e a morrer para si mesmo. Dói. Amadas, Jesus, olha que coisa tremenda. Jesus era homem, amém? Amém? Jesus era homem. E ele sentiu as mesmas coisas que nós seres humanos sentiu. Tristeza, raiva, dor, decepção. Porque ele também era homem. Amém? Muito bem. Quando Jesus veio à terra já sabendo o que ia ter que acontecer com ele. Ele já sabia que ele ia para a cruz, certo? Que ele ia morrer na cruz pelos nossos pecados. Ia levar todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades lá na cruz. Porém, quando ele estava no Monte Getsêmani, agoniando, tamanha angústia, pode ler lá, angústia.
tinha um anjo do lado dele, o fortalecendo, mas ele estava num nível de angústia tão grande, de agonia, angústia e medo, que ele começou a suar sangue. Suar sangue na ciência é o nível mais profundo de desespero da alma. E ele suou sangue. E olha só o lado da humanidade de Jesus. Senhor, se possível for, não deixa eu ir para a cruz. Ele falou, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice seria, me livra da cruz, se for possível. Mas, diga, mas, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele foi por você. Ele foi por você. Ele foi por você e por mim. E nós iremos também viver a vontade de Deus por Ele. E por amor a Ele. Amém? Andar no Espírito, gerenciar as suas emoções, diz respeito a andar no Espírito. Amém? Andar no Espírito. Aqueles que andam no Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Andar no Espírito significa que pelo Espírito você pode controlar as outras áreas da sua vida, ao invés de deixar que ela controle você. Repete assim, agora eu dou um comando para minha alma. Eu dou um comando para minha carne. Eu estou no controle da minha vida. Fala com fé. A partir de hoje sou eu que estou no controle da minha vida. Amém? Você que vai estar no controle. Aí no centro, sabe quem vai estar? O Espírito Santo de Deus dando os comandos para a carne e para a alma. Não, você fica quieta aqui. Que nem eu lá, tipo, meu Deus, o que é isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo? Quem está aqui? Falei, nossa, está repreendido. Falei até alto. Porque essa guerra da carne e do Espírito, ela não acaba. Ela vai acontecer até Jesus voltar. Eu quero, eu sinto, eu penso, eu acho. Está alinhado com a palavra de Deus? Está alinhada com a vontade de Deus? Então nisso ocupe o teu pensamento. Quem anda no Espírito tem caráter e integridade. Uma das características do caráter, uma coisa tão difícil que a gente não tem visto, nesse mundo, diz respeito à maioria das vezes, você fazer aquilo que você não quer fazer. Muitas vezes, para que você consiga chegar a um lugar de destaque, seja em que área for, você tem que ter muitas renúncias, agir com muitas renúncias na sua vida. Mas nós queremos, e principalmente essa geração, que é tudo na hora. A geração anterior, que foi a geração Y, é uma geração que ela teve muita dificuldade de se submeter, de ter que esperar, uma dificuldade para esperar. Mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, e foi assim com os discípulos quando estavam lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, eles esperaram, eles ficaram orando 10 dias, eles esperaram em obediência, porque muitos deles não queriam estar em Jerusalém, eles estavam sendo perseguidos pelos romanos, e eles ficaram orando em comunhão. Nós precisamos orar umas pelas outras, estar em comunhão. E aí o Espírito Santo de Deus veio. E quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele te capacita para a obra dEle, que é o texto-chave. Daí, a igreja começa a receber, as pessoas estão alegres, as pessoas estão felizes na casa de Deus, a plenitude. Porque se nós vivemos o tabernáculo de Moisés, que é entrar na igreja, receber a palavra, Moisés, sobe lá, vê que Deus quer falar para mim. Nós nunca vamos estar plenas em Deus. Sempre vai ter uma lacuna, uma tristeza, uma dúvida. E é isso que o inimigo precisa para vir, Leviatã vir e trazer toda sorte de mentiras nas nossas vidas. Amém? Quero contar rapidinho. A gente fez um jejum. Eu quero glorificar a Deus pelo time que a gente tem aqui, que são as pastoras.
Amadas, eu falei para elas, meninas, eu estou vendo uma ação de Leviatã na minha vida. E Deus está dizendo que nós precisamos abrir um jejum de Daniel e orarmos juntas, todos os dias. E aí, o que eu fiz esse ano? Eu fiz, que nem Daniel, eu fiz 3 períodos de oração todos os dias. Muitas vezes eu tendo que fazer coisa com o telefone, orando e fazendo as coisas, mas eu cumpri aquilo que o Senhor me pediu. Então, 3 vezes ao dia nós tínhamos o período de oração. E por que esse jejum? Eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi uma torre, e discerni como Torre de Babel, né? A pastora Cris começou orando sobre isso, sobre essa expectativa que nós temos em relação ao que vamos ser, qual vai ser o meu cargo, enfim, coisas que nós desejamos, e não é errado desejar, mas o problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus, roubam a alegria de ser apenas uma serva de Deus. E nessa torre, eu estava lá de cima e eu via um dragão vindo assim, com asa, Leviatã, e o Espírito Santo falava, é Leviatã. E eu ficava muito assustada, porque a gente não luta contra Leviatã, só Deus pode lutar, a gente precisa identificar. E Deus falou, vocês só vão conseguir, a minha igreja só consegue se livrar de Leviatã, primeiramente, porque Torre de Babel significa orgulho. É um orgulho que vai sendo crescido, porque a Nova Jerusalém, ela não cresce por alto. A Nova Jerusalém desce do céu para a terra, segundo Apocalipse 2. E lá na Nova Jerusalém, que é o sonho de Deus. O sonho de Deus para você é você estar na Nova Jerusalém celestial, onde nós vamos passar a eternidade com Jesus. Mas a Torre de Babel, ela representa o orgulho. A Torre de Babel foi feita para os homens estarem mais perto de Deus. Mas Deus destruiu essa torre, sabe por quê? Porque eles estavam se achando, porque a soberba estava entrando no coração. Quantos membros tem a tua igreja? A minha tem tanto, e o seu tanto? O que você é na igreja? Eu sou isso, eu sou aquilo. Amadas, é sutil, Satanás é sujo. Sim ou não? E sem percebermos, nós estamos construindo o nosso próprio império. Sendo que nós diminuímos, a Nova Jerusalém desce, e nós estamos construindo para a eternidade, não aqui. E você sabe como você constrói para a eternidade? Sendo fiel nas mínimas coisas. Por isso o Senhor diz, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É muito fácil ser fiel em coisas grandes, que a gente sabe que a gente não vai fazer, agora ser fiel nas mínimas coisas, é o desafio para você nesse dia. Quem vai se posicionar em ser fiel no pouco? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Amém? E aí a gente começou o jejum de Leviatã. E nesse sonho Deus falava, sai desse lugar de orgulho. Eu não consigo destruir o inimigo se você não acreditar, assim como Jó acreditou, que em meio a toda essa luta, eu estou no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Você tem que reconhecer Ele em todos os caminhos, e Ele endireita a tua vereda, porque Ele quer que você cresça. Ele prova a tua fé porque Ele quer que você cresça. Ele prova a sua fé porque Ele quer que você amadureça. E Ele vai continuar nos amadurecendo. Por isso não duvide, não dê tanta moral para o diabo. O diabo não, quem reina na minha vida, quem tem o controle na minha vida é Deus, e Ele vai me dar tudo o que eu necessito em todo o tempo, para todas as coisas. Amém? Reconhece o teu Deus. E aí nós saíamos, tinha umas pessoas, nós saímos desse lugar, e à medida que nós íamos descendo essa torre, nós íamos libertando pessoas, e gerações mais novas. Amém? E aí Deus pediu para fazer um estudo de Leviatã. Nós preparamos estudos para todos os dias do jejum, dos 21 dias. Porque Leviatã age onde há soberba, orgulho, competição. Amadas, o diabo
tem massacrado as nossas vidas com a competição virtual. Uma das armas de Satanás tem sido essa competição virtual. Quem tem mais curtida, quem tem mais comentário, quem é mais amado, quem é mais odiado. Sim ou não? Competição, cegueira, rejeição da palavra profética. E como consequência, a religiosidade e a idolatria. Ele se alimenta dessa soberba, dessa vaidade. E sabe como também? Quando nós murmuramos. Por isso em todas as coisas, em tudo dai graça. Amados, quando nós murmuramos, nós atraímos serpentes. Todas as vezes que os filhos de Deus murmuraram, Miriam e Arão murmuraram contra Moisés. O que aconteceu? Ela foi acometida de uma lepra. Todas as vezes que o povo de Deus murmurou, Deus mandava serpentes. Que é essa ação maligna. Amém? Muito bem. Eu amo esse texto aqui, ó. Põe para mim, 1 Pedro, já está acabando, meninas. 1 Pedro 3, de 1 a 2. 1 Pedro 3, de 1 a 2. A gente já entende que tudo está aqui na palavra. Tudo que nós precisamos saber está aqui, ó. 1 Pedro 3, 1, 2, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, seu caráter, sua integridade, e também o temor, um comportamento cheio de temor. O poder da influência, daquilo que a tua vida fala, daquilo que a tua vida prega, é muito maior do que aquilo que você fala. O mundo está cansado de ver pessoas falarem bonito. Se você quer uma pregação, você vai lá e pega a pregação maravilhosa. O mundo quer ver a diferença, de verdade, na tua vida. O mundo está precisando ver o amor, a diferença, a santidade, a humildade, o temor de Deus, a convicção. Se eu estou num lugar e aquilo que está sendo falado ou que está sendo visto, se aquilo não glorificar a Deus, eu tenho que prontamente me posicionar e sair e dizer: não, eu não acredito nisso, não tenha vergonha. Hoje o mundo tenta oprimir os cristãos. O maior bullying hoje tem sido ser cristão, porque eles querem que nós respeitamos as pessoas diferentes. Não vou nem citar nomes, vocês já sabem. Mas eles não nos respeitam. Nós temos que respeitar, mas nós não temos que concordar com aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. Simples. Agora nós queremos ser respeitados também. Então que toda a intimidação do inferno nesse tempo caia por terra na tua vida. Oh, o Senhor é aquele que te justifica, o Senhor é aquele que te respalda em todas as coisas. Em todas as coisas. Amém? Em todas. O poder de influência daquilo que você vive é poderoso, é grande. É a força moral e espiritual. Poder ou capacidade que tem um efeito sobre as pessoas poderosamente. Amém? Tem um poder grande. Filipenses 2,5 diz: eu tenho a mente de Cristo. Então todas as manhãs você vai levantar e vai declarar: eu tenho a mente de Cristo. Abre lá em Filipenses 2, eu vou ler aqui, Filipenses 2. Desde o 1, por favor. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a você mesmo,
Isso não quer dizer que você vai se sentir inferior, mas se alegre quando você olhar para uma pessoa, começa a vê-la como alguém superior a você mesmo, alguém que Deus vai usar e quer usar poderosamente. Deus tem poder para transformar aquelas pessoas que te ferem, os seus inimigos, em pessoas muito melhores que você. Muito melhores. Próximo. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida dos seus interesses. Então, se eu busco em primeiro lugar o reino, o que é o reino de Deus? É vidas, é alma, é a obra, é ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos. É o que mais? É fazer a diferença com as suas atitudes, principalmente. Amém? É isso que Deus requer de nós. Próximo. Seja a atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Tenha a mente de Cristo. Vamos continuar. Até onde que vai Filipenses 2? Aqui a gente já leu, morte de cruz. A próxima, 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, sem queixas, sem murmuração, amém? Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas do universo. Brilha como uma estrela nas trevas, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé, que vocês têm, sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vós também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Quando nós entendemos todo esse processo, esse valor do pensamento, das atitudes, aí sim, nós podemos dizer que estamos andando no Espírito. E se realmente estamos andando dia após dia no Espírito, aí sim, vem o derramamento do Espírito Santo de Deus, que é o que nós vamos pedir a Ele agora. Amém? De uma mesma fonte, amadas, não pode jorrar água doce e amarga. Não dá. O que é a fonte? É a boca, é a palavra, é aquilo que você tem falado, lançado fora. Isso está lá em Tiago 3, 11 e 12. Efésios 5, para a gente ir para o fim. Efésios 5, 19. Vamos começar pelo 18. Coloca aqui para mim. Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha que coisa interessante. Aqui a gente vê uma comparação com o vinho do enchimento.
Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós perdemos totalmente o controle da nossa vida. Assim como alguém que está embriagado, perde o controle, faz aquilo que não faria, fala aquilo que não falaria, se estivesse sóbrio. E quando eles estavam lá em Pentecoste, o que foi falado? Eles estão bêbados. Não foi isso que foi dito? Eles estão bêbados. Porque nós perdemos o controle quando o Espírito Santo vem. Quando Ele vem, você perde o controle da tua vida. Você não está preocupado com o que vão achar, vão pensar, vão dizer. Você só quer que Ele venha e manifeste os dons sobre a tua vida e através da sua vida. É isso que Ele deseja para cada uma de nós. E o que a gente tem que fazer? Tem que estar falando das coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, meditando dia e noite, enchendo a sua mente da palavra. A palavra diz: porventura eu procuro agora o louvor dos homens? Está em Gálatas 1:10. Procuro eu o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, se eu ainda estiver, olha só, presta atenção, se eu ainda estiver buscando agradar as pessoas, a Bíblia diz que nós não somos servos de Deus, não somos. Então não importa o que as pessoas acham, pensam, dizem, o que importa é o que Deus está vendo no seu particular, o que importa é o que Deus sabe, a sua verdade, a verdade que está no teu coração. Eu não consegui, eu errei, mas Deus sabe. Olha, só dele ver o desejo que você tem de mudar, você já alegra o coração do Pai. Alegra. Deus é bom. São 7 espíritos. E uma coisa interessante, quando os discípulos estavam ali, esperando em obediência a manifestação do poder de Deus, aquilo trouxe tanta autoridade, que Pedro, quando foi pregar, ele ganhou uma multidão de pessoas para Jesus. Uma multidão veio para o Senhor. O derramamento do Espírito, ele veio como um som, e o Senhor vai ministrar um som aqui. O Senhor vai ministrar um som nessa manhã. Um som que vai quebrar toda a estrutura das trevas na sua vida, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Em nome do Senhor Jesus. Quem está presidindo essa reunião é o Espírito Santo de Deus. Ele, vem como vento, como fogo. Ele vem produzir o fenômeno das línguas. Ele vem te trazendo autoridade. Foi o oposto de Babel. Foi o oposto de Babel. Porque em Babel eles falavam em línguas conhecidas. Lá em Atos eles falavam em línguas estranhas, que é a oração a Deus, que é falando ao Espírito. E é assim que Deus quer que você ande a partir de hoje, falando no Espírito, orando em Espírito, não como em Babel. E a primeira igreja, a igreja primitiva, ela morreu, sabe por quê? Porque eles começaram a se ensoberbecer com as revelações, com o crescimento, com as competições ministeriais. Mas nós não vamos viver assim. Nós vamos diminuir e considerar os outros superiores a nós mesmos. E vamos nos arrepender quando necessário. E vamos ter humildade para reconhecer erros. E não vamos aceitar as mentiras que vêm da boca dos outros, nem do diabo em setas inflamadas, e nem do meu eu com as minhas emoções. É isso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5, amém? E também João 20:22. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe, Ele é presente. A outra é ter Ele presidindo a sua vida.
A outra é você ter Ele totalmente governando a tua vida. Que essa manifestação e esse enchimento do Espírito, que vai te trazer plenitude, autoridade, porque você está selada com o Espírito Santo da promessa. E como a nossa amada pastora Cris falou, aí sim, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Feche os seus olhos, amada.